Boa tarde. Dando continuidade ao projeto Semear, trazemos hoje os capítulos Sintonia em Grupo, Escala da Oração, Ação Magnética, do livro Horizontes da Mente, psicografado por João Nunes Maia, do Espírito Miramês, prefaciado por Bezerra de Menezes, que nos traz uma informação muito interessante. A vida feliz é equilíbrio, harmonia, e isso tudo é amor. Eu sou Marco Aurélio e sou facilitador da Casa Bezerra de Menezes. Para iniciarmos os trabalhos, faremos a prece inicial. Vamos serenar o nosso coração, elevando o nosso espírito, se entrelaçando, o nosso pensamento com a falange de Bezerra de Menezes, que nesse momento nos acolhe, nos energiza, nos dá a plena condição de seguirmos com o nosso trabalho, atendendo os aflitos, estendendo a mão aos necessitados, sempre coordenados pelo mestre Bezerra de Menezes e pelo nosso mestre maior, Jesus, que é o nosso guia, que é aquele a quem podemos, a todo momento, solicitar apoio e energia para as nossas tarefas e obstáculos e desafios que temos na nossa jornada encarnatória. Agradecendo, então, toda a atenção dispensada pelos irmãos do plano espiritual, damos início às nossas tarefas de hoje. Que assim seja. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos traz, no Livro dos Espíritos, uma informação de extrema importância. Quando ele questiona os espíritos, na questão 23, sobre o que é espírito. A espiritualidade responde: o espírito, com uma linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabe bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Todos somos espíritos, independente do momento que nos encontramos, na erraticidade ou encarnados, todos somos espíritos. E para que o espírito se manifeste, para que ele consiga interagir com o plano material e com o plano espiritual, ele se utiliza de uma roupagem, que é o seu perispírito. Portanto, nós que aqui estamos, nessa nossa trajetória como encarnados, na verdade, somos um ser transdimensional, que possuímos um perispírito, o espírito e o corpo físico enquanto encarnados. Toda a matéria que é formada, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, ela é energia condensada. E toda energia vibra. E essa vibração faz com que tenhamos uma trajetória diferenciada, dependendo da frequência com que vibramos. Esta frequência nem sempre está elevada ou está no mesmo nível de oscilações de um determinado tempo.
podemos comparar com uma onda física, que a física nos traz, tanto na mecânica, quanto na eletricidade, no magnetismo. A onda vibra num determinado período de tempo. E essa oscilação que ela dá durante esse período de tempo, sendo mais frequente, ou seja, vibrando com mais intensidade, nós dizemos que nós temos uma vibração elevada. Quando ela vibra com menos intensidade, nós estamos falando que ela tem um padrão vibratório mais baixo, uma frequência menor. Portanto, matéria vibra. Nós, sendo matéria, embora sutil, no plano espiritual, nós vibramos com mais intensidade ou com menos intensidade. Diante dos desafios que o espírito enfrenta, em alguns momentos nós temos vibrações mais elevadas, em outros vibrações menos elevadas. Isso nos faz que tenhamos, então, um certo padrão vibratório, ou seja, um certo intervalo. Ora, vibramos com mais intensidade, ora, com menos intensidade. E este padrão faz com que os espíritos tenham semelhantes, espíritos afins, que possuem uma certa vibração similar. Portanto, depois de desencarnados, esses espíritos que têm uma certa vibração, um certo padrão de vibração, eles vão vivenciar a sua experiência na erraticidade, num plano superior, aonde os espíritos afins, que estão dentro deste intervalo de vibrações, habitam. Nós chamamos de esferas espirituais. Portanto, quanto maior a frequência dessa vibração, nós nos colocaremos numa esfera mais superior. Quanto mais densa ou menor for a frequência, nós estaremos habitando uma esfera mais densa, mais próxima do nosso plano físico. Podemos usar como exemplo, que é recorrente, o livro de André Luiz, através de Chico, Nosso Lar, onde ele traz com muita clareza como é que funciona esta questão das afinidades. O nosso lar, nós tínhamos espíritos que conviviam e dentro da sociedade presente no nosso lar, nós tínhamos espíritos com uma elevação um pouquinho mais elevada e espíritos com uma vibração um pouco menor, ou seja, com uma vibração mais densa. Inclusive, o nosso lar estava orbitando dentro do que nós chamamos de umbral, ou seja, onde nós temos uma vibração mais densa. Tanto que André Luiz não conseguia visualizar a sua mãe, que já estava num padrão vibratório mais elevado, habitando uma outra esfera. Apenas, em alguns momentos, é que a mãe de André Luiz, adensando a sua vibração, consegue fazer uma relação com ele, ter um contato direto com ele. Portanto, como nós, na erraticidade, estamos habitando mundos onde nós temos uma certa afinidade entre os espíritos, a necessidade da reencarnação, ela se faz mais prioritária. Por quê? Porque no plano físico, nós temos uma gama de espíritos aí encarnados, onde nós temos uma variedade de momentos vibratórios desses espíritos extremamente grande, um gradiente enorme.
Nós temos espíritos encarnados extremamente elevados, assim como temos espíritos encarnados com uma frequência muito densa. Portanto, é neste ambiente em que podemos tanto auxiliar aqueles espíritos que têm uma dificuldade maior de compreensão, assim como aprender com aqueles espíritos que já estão num outro estágio mais evoluído. É aonde nós somos testados na nossa condição evolutiva, aonde os desafios são postos e dentro deste ambiente diferenciado é que podemos, então, se relacionar com esses espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, dentro dos mesmos desafios e dificuldades que nos são propostos. Na verdade, como traz Miramês, nós estamos diante de uma universidade, onde na experiência da Terra, na experiência terrena, nós cursamos cursos específicos em busca da nossa evolução. São onde os desafios são postos e nos colocam à prova aquilo que nós já aprendemos, que nós já evoluímos, e novas situações que são necessárias para que nós possamos, ao enfrentá-las, buscar, trabalhando em cima da dificuldade, do aprendizado, do entendimento, galgar um postinho um pouquinho acima na nossa trajetória evolutiva. Mas o homem, quando encarna, ele não começa, depois de passar pelos diversos reinos, onde ele assimila uma série de aprendizados, tanto no reino mineral, quanto no reino vegetal, no animal, e ainda em outros reinos desconhecidos, na trajetória do espírito, ele não encarna diretamente numa sociedade evoluída. O homem inicia a sua trajetória num mundo mais primitivo. E o nosso mundo, através da ciência, nós identificamos que há cerca de 200 ou 300 mil anos, ainda não está bem claro ainda para a ciência, aparece na Terra o Homo sapiens sapiens, que seria o ser mais evoluído, onde os espíritos, já individualizados, poderiam iniciar uma experiência diferenciada, depois de todos os aprendizados nos outros reinos, incluindo a intuição, emoções, quiçá sentimentos. Mas é no Homo sapiens que ele inicia a sua trajetória mais desafiadora, porque além dessas experiências já vividas, ele consegue, a partir de um corpo físico, com uma condição diferenciada, ele começa a racionalizar, a pensar, a ter o pensamento contínuo, e com isso ele começa a trabalhar em novos desafios, numa nova busca, tanto do conhecimento intelectual, do conhecimento da natureza, da ciência da natureza, quanto, vivendo em sociedade, começa também a trabalhar a sua moralidade, os seus valores. Portanto, no momento em que o homem inicia a sua trajetória evolutiva no Homo sapiens, ele começa uma nova fase. O espírito começa aí a vivenciar novas experiências. Importantíssima as relações humanas. O espírito, nessa fase, o Homo sapiens começa ainda na aurora, né, do seu desenvolvimento, ele começa a sua trajetória
na África, e ele era um homem extremamente simples. Ele vivia da caça, da coleta, da pesca. Ele vivia num momento nômade, buscando o seu sustento através do seu deslocamento. Com isso, em cerca de 100 mil anos atrás, ele consegue chegar no Oriente Médio, cerca de 70 mil anos atrás, ele se direciona para a Ásia. 40 mil anos atrás, ele estava começando a ocupar a Europa, descendo nesses mesmos 40 mil anos até a Oceania. E entre 20 e 30 mil anos atrás, na era glacial, ele consegue uma ponte de gelo, onde os continentes americanos e asiáticos estavam unidos pelo gelo. Ele consegue transitar, chegar à América do Norte, e tão somente há cerca de 12 mil anos atrás, ele consegue chegar à América do Sul. Se a gente for considerar isso, sob o ponto de vista de tempo, de existência da órbita terrena, quando o nosso mestre maior Jesus foi-lhe dada a missão pelo Criador para estruturar este novo mundo, este novo ambiente, esta nova universidade para crescimento dos espíritos, que foi há 5 bilhões de anos, pode-se ver que nós estamos realmente há muito pouco tempo transitando aqui neste ambiente. Então o homem, nessa sua trajetória de nômade, de coletor, de caçador, há cerca de 10 mil anos é que ele consegue, que ele inicia a fixar-se. Através da agricultura, ele já consegue semear a terra, já consegue reunir a sua proteína animal através de alguns animais, que ele consegue domesticar e outros ele consegue criar para o seu consumo. A partir desse momento que ele começa a se fixar, as comunidades, elas começam a se aumentar a sua inter-relação. Ele começa a ter sobras na sua produção, ele começa a necessitar de insumos para arar a terra, de ferramentas. Surgem homens que conseguem produzir esses equipamentos, eles começam a fazer trocas, essas trocas começam a se agrupar em vilas, esses momentos em feiras, em locais onde ele podia se relacionar, aumentar o seu relacionamento. Esses pequenos núcleos urbanos começam a crescer, começa a haver necessidade de estruturas políticas, de administração, de soldados que façam a segurança e o controle, começa a haver disputa entre locais. Enfim, a sociedade começa a ficar mais complexa. E com isso o homem, o espírito encarnado, começa a ter novos desafios. Aquela família de sangue que unia, aquela comunidade restrita com que ele desbravava o mundo e se deslocou pelo mundo, habitou o mundo, começa a tomar uma nova forma. O homem começa a ter novos desafios nestas relações. E nessa trajetória, o homem sempre teve contato com a religiosidade. O homem sempre, mesmo o homem primitivo, sempre teve a noção da continuidade da vida. Mesmo aquele homem nômade, mais primitivo, ele já conseguia entender que havia algo além da sua existência. É natural, nós somos espíritos que conhecemos a erraticidade. Embora naquele momento, o processo de reencarnação, ainda lá no homem primitivo, era muito rápido. A real necessidade de aprendizado do homem se dava no campo terreno, mas ele já percebia essa continuidade da vida. Inclusive, os seus irmãos que vinham a desencarnar, eles eram enterrados
inclusive com seus objetos, e isso a arqueologia hoje nos mostra, já prevendo uma certa continuidade, como se ele necessitasse daqueles objetos para a sua continuidade na vida. E essa relação fez com que o homem, inclusive, identificasse seres, muito ainda no seu ambiente primitivo, que estivessem fora do seu plano. Ele agradecia o sol, a lua, as chuvas, o trovão. Ele começava a ter uma relação com o sobrenatural diante das suas necessidades. Assim, quando ele entra na fase agrícola, também já fixado, ele também começa a se remeter ao plano espiritual, talvez já traduzindo um pouco melhor os seus deuses, quiçá, transformando e pedindo auxílio para que tenha uma boa colheita, para que os proteja. O homem, quando civilizado, já começa a construir todo um panteão de deuses. A gente já traz aí o politeísmo. E, na sequência, as experiências do homem, a partir dos contatos com o sobrenatural, porque o homem já está, a partir do homem civilizado, ele já está no momento em que ele consegue compreender e entender melhor, inclusive esta relação, através dos médiuns que já existiam. Porque a mediunidade, os médiuns mais ostensivos, porque a mediunidade não é um privilégio da doutrina espírita. A doutrina de Kardec nos traz um entendimento sobre o fenômeno. Inclusive Kardec, nos dá novos nomes, né? O médium, o espírito, o perispírito. Portanto, na história, esta ligação do homem com o sobrenatural, ela sempre existiu. E a forma do homem encarnado, do espírito encarnado se relacionar, está atrelado ao seu nível evolutivo, até os dias de hoje. Depois do politeísmo, o homem conseguiu identificar com clareza a necessidade de um Deus único, a clareza da existência de um Deus único, porque o Deus politeísta era muito humano, ele tinha os mesmos desejos e anseios da humanidade. A partir do entendimento que havia algo além, que não era humano, que era algo diferenciado, o homem começa a ter a real noção do Criador. Porque até então existiam inclusive semideuses, que se relacionavam, no seu entendimento mitológico, com os seres humanos. Moisés tem uma importância extremamente grande nesse processo, quando conduz o povo judeu para a Terra Prometida. Ele consegue definir com clareza aquela entidade. Não havia uma figura, não havia uma estátua, havia um Criador que então era muito disciplinador. Ele era um Criador, um Deus muito rígido nos seus conceitos, próprio daquele momento evolutivo dos espíritos encarnados. 1600 anos depois, no nosso ano zero, vem ao mundo o Criador do nosso mundo. Jesus vem e nos traz a mensagem do amor, nos traz a boa nova, nos traz todo um arcabouço de conceitos que nos dá toda a linha das leis divinas. E não é à toa que Jesus, no seu planejamento, reencarna no centro geopolítico do mundo existente, que era a região do Oriente Médio. Se a gente conseguisse imaginar o mapa do mundo, o Oriente Médio, na época, era o centro do mundo conhecido. Para baixo temos a África,
para o lado a Ásia, para o outro lado a Europa, que era o centro do mundo conhecido. Era o ponto onde todas as caravanas passavam. Inclusive onde as estradas romanas, porque o Império Romano estava muito desenvolvido, a partir dali se distribuíam pela Europa e o norte da África. A Rota da Seda, a partir dali, desenvolvia o contato com a Ásia. Portanto, para a expansão da Boa Nova, a expansão da mensagem de Jesus, este era o melhor ponto, o ponto mais indicado para a sua presença. E veja que o homem estava pouco a pouco mudando a sua forma de se relacionar com o divino, fruto da sua evolução espiritual, fruto do seu avanço, do seu entendimento, desde aquele homem mais primitivo até Jesus. E a partir de Jesus, todo o conhecimento que começou a ser diversificado pelo mundo, que culminou com a presença necessária do nosso codificador no século XIX. E por que necessária? Mais uma vez, o homem já estava num outro patamar evolutivo. Já no século XIX, a nossa sociedade já estava extremamente complexa. O homem já não era mais só agrícola, como também já havia descoberto novas terras, já estava buscando novos horizontes do conhecimento, já estava fazendo a industrialização da indústria têxtil, já conhecia a máquina a vapor, a energia elétrica, o magnetismo, estavam surgindo naquele momento, em meados do século XIX. E a espiritualidade, observando que o homem, a partir deste conhecimento das leis da natureza, começava a não estar mais satisfeito com as respostas que as religiões lhe davam para as suas dúvidas, para os seus questionamentos, temendo um afastamento, ou seja, o homem entender que se bastaria, que estava simplesmente se levando pelo lado intelectual. A espiritualidade nos traz, de novo, a partir de Kardec, todo um entendimento racional da continuidade da vida. Traz as explicações que o homem necessitava naquele momento para compreender que existia algo além da vida terrena, que existia um outro plano, uma outra dimensão, que ele tinha, sim, que compreender que para que o seu processo evolutivo fosse completo, não bastava apenas o desenvolvimento do seu lado intelectual. Ele tinha que também desenvolver o seu lado das leis divinas, dos valores, daquela mensagem que o Cristo, 2000 anos antes, havia nos trazido. Porque na nossa trajetória evolutiva, após as nossas sucessivas encarnações, onde poderíamos imaginar uma figura onde o homem vai crescendo, quando aumenta o seu conhecimento intelectual, quando aumenta o seu conhecimento moral, a encarnação vai crescendo, crescendo, e o homem vai se desenvolvendo, vai subindo em relação ao que era. O homem nunca reduz. Toda encarnação, ele acrescenta algo de conhecimento, tanto moral quanto intelectual. Mas essas linhas, elas têm que ser proporcionais. Como Emmanuel nos diz, as duas asas, a asa do conhecimento, a asa intelectual, a asa moral, a asa dos valores. Estas asas que o anjo necessita para alçar um voo maior.
E no século XIX, o homem estava se afastando. E Kardec vem aonde? Vem na França. Por que na França? Porque na França era o centro da disseminação das informações. Era o centro do mundo intelectual da época. E, portanto, naquele local seria o melhor local para que o conhecimento da doutrina se espalhasse para o mundo. E essa é considerada a terceira revelação pela doutrina espírita. Portanto, na escalada de orações, podemos sempre observar que o homem vai modificando a sua relação com o divino. Vai conseguindo compreender que a necessidade do amor, do real amor, lhe traz, nas suas orações, na sua prece, que impregnada desse amor, lhe traz mais prodígios. E cada indivíduo vai orar conforme a sua escalada evolutiva. E essa necessidade de se abastecer desta energia divina, de compreender as questões que envolvem os desafios da vida, faz com que o homem, a todo momento, busque, junto à espiritualidade superior, esta energia renovadora. Mas não somente através da prece, porque não basta orarmos. As nossas ações estão diretamente ligadas ao nosso padrão evolutivo, à nossa frequência mais alta. E à medida que fazemos coisas em prol do bem, nós também estamos em prece, estamos alinhados com o entendimento da espiritualidade superior. Podemos citar, inclusive, um trecho de Miramês, onde ele diz: queiremos ou não, oramos todos os dias, aconselhando os filhos à obediência, ao estudo e aos deveres, respeitando os pais, honrando a família e dando-lhes ao trabalho de cada dia, dando pão a quem tem fome, vestindo-os nus, dando água a quem tem sede e paz aos desesperados, falando, aprendendo e instruindo. Tudo isso é uma escala de oração. O homem, na sua trajetória, através dos laços de sangue, através dos núcleos de espíritos em sintonia, no seu padrão, mesmo padrão vibratório, no seu momento evolutivo, essa atração, ela se dá pela forma como o homem se relaciona com o seu meio. E é natural. A gente, às vezes, pode imaginar que quando encontramos um espírito que nós temos muita afinidade, um encarnado que nos relacionamos, que não pertence à nossa família de sangue, porque o laço de sangue é muito forte na terra, no corpo físico. Mas quando encontramos uma pessoa
ainda desconhecida, e nos afinamos muito bem, muitas vezes imaginamos que talvez tenhamos tido uma relação pretérita, né, em outra encarnação. Contudo, nem sempre é o caso. Muitas vezes há uma comunhão de objetivos, de entendimento, de ação magnética, que faz com que nós nos acoplemos, sob o ponto de vista energético e de entendimento. E por que isso? Porque o nosso pensamento brota lá no espírito, de forma neutra. E o nosso pensamento viaja através dos nossos corpos espirituais e transborda pelo perispírito, já com uma roupagem de emoções e de sentimentos, que poderão ser sublimes ou densos. E essa energia magnética que o pensamento dispara através do fluido cósmico universal, que é o nosso campo de movimento do pensamento e de constituição da matéria, ele faz com que fiquemos num estágio de vibração que se assemelha aos irmãos afins, que vibram na mesma frequência ou dentro daquele nosso padrão vibratório. Formamos uma verdadeira nuvem, a qual chamamos de psicosfera. Essa nuvem de pensamentos e de entendimentos que cada um de nós tem, mais sublime ou mais densa. Os espíritos afins se aproximam e se interligam. Os espíritos com diferenças, muitas vezes, têm dificuldade de se encontrar. Mas aqui no ambiente terreno, onde temos uma gama de encarnados com todas essas variações, todos se encontram de acordo com seu padrão vibratório. André Luiz, através da mão do Chico, né, nos traz, num dos seus livros, né, em que, quando em viagem ao plano terreno, orientado pelo seu mestre, ele identifica como que uma crosta ao redor da Terra. E ele é informado que essa crosta se dá pelo nível baixo dos pensamentos que a Terra estava consolidando. É perceptível para a espiritualidade superior esse tipo de vibrações, de miasmas, de energias deletérias. E isso forma como que essa crosta que envolve a Terra. Portanto, nós devemos buscar o saneamento do nosso pensamento. Não só o saneamento da nossa terra, que nos envolve no nosso dia a dia, das situações que vivenciamos, mas, em especial, o saneamento dos nossos pensamentos, se utilizando da velha máxima, do orai e vigiai. Porque se queremos melhorar o nosso plano terreno, cada um de nós tem que fazer o seu esforço, tem que buscar se melhorar. Porque melhorando nós nos melhorando, o conjunto da nossa sociedade, do nosso estado, do nosso país se melhora, a partir da evolução de cada um de nós. Miramês nos traz que, se queremos ser felizes,
nós temos que trabalhar pela felicidade coletiva. Se quereis ser bons, laborai para a bondade de todos. Se quereis ser alegres, espalhai alegria por onde passardes. Se o amor vos agrada, então amai a tudo e a todos, que a vida vos retribuirá. Na nossa trajetória evolutiva, o homem já está conquistando, sob o ponto de vista tecnológico, toda uma condição de resolver os problemas de saúde, a questão da alimentação, a questão da educação. Inclusive o homem já, pelas projeções que são feitas pelos estudiosos, já está numa trajetória de estagnação da população terrena. Se no século XIX éramos 1 bilhão de almas encarnadas, hoje já somos 7,5 bilhões, mas não devemos passar muito disso, talvez no máximo 10 bilhões. Portanto, o homem está com tecnologia, com longevidade, inclusive se projetando para além dos 90 anos, talvez beirando 100. Alimentação, já produzimos alimentos para o mundo todo, a educação para todos. Ou seja, sob o ponto de vista tecnológico, o homem já está preparando a Terra para um novo momento, para que a Terra deixe de ser um mundo de provas e expiações, onde as dificuldades da luta pela vida foram muito intensas e fizeram com que o homem tivesse condições de, a partir dessas dificuldades, escalar a sua trajetória, chegando hoje em condições de uma transição que os espíritos nos trazem, que seria a transição planetária para um mundo de regeneração. Mas para isso, o homem ainda tem que voltar o seu entendimento para a busca do crescimento do seu conhecimento das leis divinas, dos seus valores. E, portanto, essa proximidade com o plano espiritual, essa noção da sua transcendência, de ser um homem além de um ser encarnado, que ele, neste momento, pelo esquecimento, transita na órbita terrena, mas ele é um espírito eterno, que se desenvolve a partir das suas experiências. Aqui, esse momento encarnatório é apenas um pequeno capítulo da sua jornada eterna de crescimento. Portanto, nós devemos voltar o nosso conhecimento além das questões da tecnologia, das leis da ciência, mas para as leis divinas, para que possamos nos completar e estarmos preparados para esse novo momento que se avizinha. Talvez, sem uma data, evidentemente, porque é um processo, mas que talvez para o final deste século possamos estar já vivenciando um novo momento da trajetória do homem, aqui no plano terrestre, sendo o berço de desenvolvimento dos espíritos num mundo de regeneração.
E este é um momento extremamente importante, porque muitos de nós, que na nossa trajetória como espíritos já estivemos em outras orbes, não podemos esquecer de que muitos de nós que aqui estão encarnados viemos de um mundo mais desenvolvido, que era a Capela. E muitos de nós somos os exilados de Capela, porque não havíamos compreendido a real noção do que é o efetivo crescimento intelectual e moral. E fomos convidados a sair de um orbe mais evoluído, que era a Capela, que transitava para o mundo de regeneração, para vir aqui contribuir com a evolução do mundo mais primitivo, porque inserido no nosso conhecimento espiritual estavam as noções das leis da ciência, mas não estavam as leis morais, as leis divinas. Portanto, é um momento muito importante ao qual devemos ter a clareza de entendimento. A espiritualidade está mais próxima do que possamos. Os espíritos superiores estão atentos e prontos a nos ajudar, desde que possamos e queremos, e que venhamos a querer. A partir de uma prece, podemos buscar este entendimento, buscar esta compreensão no sentido de evoluirmos. Espero que a interpretação e a leitura dos capítulos propostos pelo Projeto Semear, do livro Horizontes da Mente, tenha facilitado um pouco a sua compreensão a partir deste encontro. E para finalizar, gostaríamos de fazer uma prece de encerramento. Agradecendo a Falange de Bezerra por este momento, por toda a sua energia, por todo o seu acolhimento, e estendendo o nosso pedido para que auxilie também aqueles irmãos aflitos que passam por dificuldades, que têm dificuldade de entendimento, de compreensão da real natureza do processo encarnatório, que possamos vibrar de forma intensa no auxílio destes necessitados, que a nossa energia possa passar das paredes da nossa casa e encontrar a todos os irmãos que necessitam dessa energia benfazeja, que os nossos irmãos da Falange de Bezerra, com tanto carinho e fraternidade, transbordam para todos aqueles que estão dispostos a sintonizar com este novo momento evolutivo. Agradecendo então a esta casa, a Bezerra, ao nosso Mestre Jesus, damos por encerrados os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja.